amém? Louvado seja Deus pela sua vida. É sempre tremendo estar aqui na frente. Acabo ficando um pouco nervoso, mas isso é temor ao Senhor. Se você está aqui nesta noite é porque até que o Senhor tem sustentado. Amém? Mediante as lutas, as dificuldades, o Senhor é contigo. Então louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? O tema da nossa série deste mês é perdão e arrependimento, né? Sem perdão, sem pedido de perdão a Deus, ou sem arrependimento, é impossível eu e você se chegar a Ele. Se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se você não se arrepender das velhas práticas, é impossível chegar até Deus. Isso nós entendemos que um está ligado ao outro. Se você se arrepende, você pede perdão. Se você se arrepende, você não pratica mais as práticas do velho homem ou da velha mulher, e automaticamente o perdão vem logo após. Quando nós nos arrependemos dos pecados, nós automaticamente pedimos perdão ao Senhor, e automaticamente o Senhor já vê a sinceridade do nosso coração e nos perdoa. Isso me faz lembrar uma passagem a qual aquela mulher era pega em adultério, e aí os fariseus levam até Jesus, os homens levam até Jesus aquela mulher para questionar Jesus. Mas pegamos esta mulher aqui em adultério, e a lei de Moisés diz que aquele que é pego em adultério deve ser morto apedrejado. E aí então eles colocam diante de Jesus: e o que o Senhor faria nesse caso? Ou o que o Senhor tem a dizer neste caso, onde esta mulher é pega em adultério? A palavra vai nos ensinar assim que Jesus estava escrevendo sobre a areia, e ali ele continua escrevendo, e então ele fala: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele coloca para mim e para você refletir sobre as nossas vidas, ou até mesmo sobre os nossos passados. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra vai nos ensinar assim que aqueles homens começam a largar as suas pedras e virar as costas e começam a sair daquele lugar. Então Jesus levanta sua cabeça e olha para aquela mulher e pergunta para ela: cadê os que te acusam? Ela olha e fala: Senhor, não tem ninguém aqui. E aí Jesus fala para ela: olha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Quando eu e você nos achegamos a Jesus, sim, nós nos achegamos cheios de pecado, nos achegamos sujos, imundos. Mas então você começa a meditar na palavra, começa a ouvir, essa palavra começa a entrar nos seus ouvidos e no seu coração, e automaticamente no espiritual a sua vida começa a ser limpa da palavra, através da palavra do Senhor. Nós vamos ver que na nossa vida é dessa forma. Você se achega diante de Jesus sujo, cheio de pecado, mas Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, Ele não olha para o seu pecado, mas Ele olha para o seu coração. Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você. Ele não olhou nossos pecados, Ele olhou o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele acredita que aí existe uma mulher, porque aí existe um homem bom, do coração bom. Talvez você esteja aqui nesta noite e essa palavra vai te fazer refletir ao decorrer deste culto.
Mas nós não estamos aqui para olhar o teu pecado, porque nós, mediante a palavra de Deus, nós entendemos que nós temos que olhar o seu coração. Nós temos que olhar para vocês de uma forma que os pecados deixam de lado. Nós temos que abraçar a vida. A vida é mais importante. Então se sinta privilegiado de estar na presença do Senhor nesta noite. Eu não sei o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você nesta noite, mas se o tema é perdão e arrependimento, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente das nossas velhas práticas, dos nossos pecados. E eu te convido a orar ao Senhor nesta noite. Não sei se você tem falado com Ele no decorrer do dia. Talvez a sua semana foi tão corrida que você não conseguiu falar: Senhor, me perdoa pelas minhas velhas práticas, me perdoa pelos meus pecados. Talvez você se sente estacionado hoje na presença do Senhor. Talvez você não tenha lido a Bíblia. Talvez você não tenha meditado, não tenha parado para tomar um café e falar do Espírito Santo de Deus. Se assenta, porque eu quero conversar com o Senhor nesta noite ou neste dia. Se o Senhor te trouxe até aqui, esse é o momento de você olhar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu te convido a orar ao Senhor, a você abrir a tua boca e falar com o Senhor nesta noite. Nós não estamos preocupados com o que você vai falar para Ele, não. É um particular seu com Deus, mas fale com Ele nesta noite. O Senhor se encontra na casa nesta noite para ouvir a minha voz e a tua voz. Espírito Santo de Deus, esta noite, Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, diante deste tema, Senhor, nesta noite, eu quero, Pai amado, te pedir perdão, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas minhas práticas, às vezes, Senhor, que não te agrada, Senhor. Pai amado, se eu tenho falado alguma coisa, Senhor, neste dia que não tem te agradado, Senhor, me perdoa pelas minhas palavras, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai amado, mediante a tua igreja. Eu oro junto com a tua igreja nesta noite, Senhor, e te peço, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas mazelas, Senhor. Nos perdoa, Pai amado, por muitas vezes, Pai, ignorar a tua voz, por muitas vezes, Senhor, não dar ouvido à tua voz. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, não meditar na tua palavra, Senhor, não ouvir a tua voz e parar um pouco para pensar no que o Senhor tem para nós nesse dia. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós te pedimos perdão nesta noite. Nós te pedimos, Pai amado, que desde já, Senhor, libera os teus anjos, Senhor, para cultuar o Senhor junto conosco neste lugar, Senhor. Libera os teus anjos, Senhor, para manifestar a tua glória neste lugar, manifestar, Senhor, a tua graça, manifestar, Senhor, o teu amor, Jesus. Te pedimos, Pai, derrama um pouco mais da tua graça sobre as nossas vidas, derrama do teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Que cada um, Senhor, que entrar por essa porta nesta noite, Senhor, possa ser tocado pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, haja arrependimento, Senhor. Que nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, haja cura. Que haja, Senhor, perdão nesta noite para o teu povo, para a tua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, nos achegamos diante daquele que pode mudar a história do homem, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para olhar o pecado do nosso irmão, não, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ser curados, Senhor, mediante a tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, toma a direção neste culto. Manifeste o teu poder nesta noite sobre as nossas vidas. Manifeste a tua glória sobre as nossas vidas nesta noite, pois nos achegamos diante daquele que pode mudar a situação. Sabemos que para o homem, Senhor, muitas vezes é impossível, mas para o Senhor não. O olhar do homem, Senhor, é limitado, mas o olhar do Senhor não, Pai. Então, olha para nós essa noite com um olhar de misericórdia, Senhor, e nos perdoa. E que a tua graça, Senhor, possa nos encher, Senhor, nesta noite. Que a tua glória possa nos tomar nesta noite, no nome de Jesus. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?
Eu sou teu lar.
Receba a adoração desta casa e do teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos erguer as nossas mãos em adoração, Senhor. Queremos levantar as nossas mãos, Senhor. Oh, aleluia.
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em teu coração não tem vergonha de essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Sabe, queridos, quando nós falamos de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, e muitas vezes viemos à casa do Senhor e por diversas vezes pedimos ao Senhor: Senhor, nos abençoa, derrama da tua graça, derrama do teu amor. E quando nós paramos um pouco para pensar em toda a trajetória da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, às vezes nos falta palavra para agradecer, sabe? A gratidão ao Senhor pelas nossas vidas, a gratidão ao Senhor pelo fato da gente ser alcançado por Ele. E eu queria ler com vocês Salmo 128, livro do Salmo 128, que nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo, seja no tempo bom, seja nos tempos ruins. Nós temos que aprender a ser grato ao Senhor, amém? Diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Só isso daqui. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando nós falamos, principalmente na parte financeira, quando nós falamos de ofertar ao Senhor, de trazer uma oferta ao Senhor, nós não estamos falando que você deve, às vezes, deixar tudo no altar do Senhor. Não. É você reconhecer, é você entender que se você tem algo hoje, é porque o Senhor concedeu. Se você tem uma oferta para dar ao Senhor hoje, é porque o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, derramou sobre a sua vida. Então, nós não temos horário específico para ofertar ao Senhor. Tem esse horário para ofertar ao Senhor. Não. Você é livre para ofertar ao Senhor a hora que você quer ofertar ao Senhor. Nós acostumamos dizer que quando você chega diante do Senhor, você tem que ter um presente para o Senhor. Você tem que ter algo para entregar para o Senhor. Às vezes você vai chegar e vai falar: irmãozinho, hoje eu não tenho a oferta ao Senhor, mas você tem o seu fôlego de vida. Então se você está aqui, entregue ao Senhor o fôlego de vida. Se você está aqui nesta noite, entregue o seu melhor ao Senhor. É levantar as mãos, é adorar, é dançar na presença do Senhor. Que assim seja. O que eu estou aqui para dizer para você nesta noite é que o Senhor conhece o nosso coração. E a pessoa que é temente ao Senhor, como diz a palavra, aquele que teme ao Senhor é feliz e é próspero. Então, a nossa vida tem que ser voltada para o Senhor. Se você tem gratidão ao Senhor, se você é uma pessoa grata ao Senhor,
Você não vai vir na casa do Senhor de qualquer jeito. Não. É na sua casa que você separa a sua melhor oferta. Quando você vai lá e fala, não, eu estou aqui com minha oferta, vou pegar a oferta para a casa do Senhor. Tudo começa dentro da tua casa. Então, prosperidade muitas vezes não é dinheiro. Prosperidade é você ter o Senhor contigo. Prosperidade é você andar com Cristo e você não envergonhar o nome do Senhor. Prosperidade muitas vezes é uma palavra que vai sair da tua boca e abençoar uma pessoa que está precisando de uma palavra. A melhor oferta que você possa ter na tua vida hoje, de repente, é a presença do Senhor. Essa é a melhor oferta. Essa é a prosperidade. Essa é a paz. Essa é a alegria. Talvez o mundo esteja desabando sobre a sua casa, sobre a sua família, mas você tem paz, você tem alegria, você tem o Senhor, tudo ao redor está caindo, e você olha assim e fala, não, eu preciso continuar com essa paz, com essa alegria, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Então, que você possa dar a melhor oferta ao Senhor nesta noite. Talvez não seja o dinheiro, mas seja a sua melhor adoração. Talvez não seja o dinheiro, mas seja a sua melhor atenção hoje, seja voltada neste momento para o Senhor, aí onde você esteja, aonde você está, sabe? Talvez você esteja sentado aí, e a sua melhor oferta hoje é a sua melhor atenção para o Senhor. Eu não vou perder o foco, eu vou continuar focado. Por quê? Porque hoje a minha melhor oferta é isso, é o que eu tenho. O Senhor conhece o nosso coração, amém? Eu queria orar junto com vocês. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, e entregamos nas Tuas mãos a nossa vida financeira. Sabemos, Pai amado, que é o Senhor que tem cuidado, Senhor, da nossa vida financeira, porque nós colocamos diante das Tuas mãos, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor, Pai amado, possa continuar abençoando, prosperando, Senhor, que não nos falte saúde, que não nos falte disposição, Senhor, para trabalhar, Senhor, para, Pai amado, em nome de Jesus, honrar com os nossos compromissos. Pai amado, que não nos falte o principal, que é a Tua presença, que não nos falte, Senhor, o principal, Senhor, que é a Tua graça, que é o Teu amor, que é, Senhor, a Tua fidelidade todos os dias, Pai. Entrega, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos dessa noite, que o Senhor possa abençoar e prosperar, Senhor, a cada um aqui neste lugar. Tanto, Pai amado, aqueles que ofertaram, Senhor, em financeiro, também, Senhor, como aqueles que não podem ofertar nesta noite, abençoe e multiplique sobre a vida da Tua igreja. Pai amado, costumamos declarar que a Tua igreja é uma igreja próspera. Então, Pai amado, que a Tua igreja, Senhor, possa ser, Senhor, referência, sim, Senhor, para o mundo. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser, sim, Pai amado, um abençoador, Senhor, nas vidas aí fora. Pai, em nome de Jesus, entendemos que tudo vem de Ti e tudo vai para Ti. A maior riqueza do homem, Senhor, não é bem materiais, Senhor, não é o dinheiro dessa terra, Pai, mas é, Pai amado, algo construído lá no céu, onde o ladrão não rouba, Senhor. Então, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça e nos prosperando para a Tua obra, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Eu quero aproveitar que você está de pé. Eu quero chamar o meu amigo, que vai estar trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. E hoje nós entramos numa nova série. É a primeira quarta-feira desta nova série. Nós vamos falar a respeito de perdão e arrependimento. E eu quero chamar o meu amigo, meu xará, Leandro. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor pela presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Confesso que essa semana eu estava pensando nele. Eu disse, Leandro, está sumido na igreja. Será que ele está desviado? Não apareceu mais na igreja. Foi bem ontem que eu estava pensando em você. Eu falei, rapaz, eu preciso ligar para ele. Acho que ele está bem desviado. Não apareceu mais na igreja. Correria, né, Lê? Brincadeira à parte, irmão. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho. Nós te louvamos pela família do teu filho. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem colocado sobre as mãos dele,
sobre a vida desta família, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja nesta noite. Então eu te peço, usa o teu filho poderosamente. Manifesta o teu poder e a tua glória neste lugar, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Hoje inicia-se uma nova série, né? Só justificando também, esses dias nós tivemos bastante ausente aí. Teve até domingo que estávamos comentando em vir, mas já louvo a Deus, né? Sempre apresentar minha esposa, minhas filhas que estão ali. E as minhas 3 filhas, elas ingressaram no mundo da luta, do taekwondo, e pegaram o gosto. E aí se classificaram para os campeonatos brasileiros. Inclusive na semana que vem estamos viajando para Aracaju, aonde vão disputar, né? Tem o Diogão aí que faz o Muay Thai, sabe como é que é, né? E eu louvo a Deus por isso. Só que porém, com isso veio uma nova fase até na vida da minha própria família. A gente acaba viajando muito. Semana passada fomos para Vargem Grande do Sul, cerca de 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, para acompanhar, né? E eu louvo a Deus por isso. É um momento que a gente estamos juntos e dá todo o amparo, todo o suporte para elas estarem praticando essa disciplina que também tem ensinado bastante princípios. Mas em todo tempo o Senhor é bom. Vamos lá, livro de Lucas, capítulo de número 7. Nosso irmão Alexandre, louva a Deus pela sua vida, pastor Diogo, pastor Leandro. É uma honra sempre estar aqui, né? Já me sinto em casa, né, irmãos? Eu sempre costumo dizer isso. É um lugar onde a gente sente a presença de Deus, conhece os irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Uma nova série que se inicia, assim, o Alexandre nos passou, a pastora também, Deus abençoe. E diante dessa nova série, tem esse tema que ele aborda nada mais, nada menos do que as características deste povo que está reunido aqui. Denominamos-se como cristão, pois seguimos os passos de Cristo, e um dos pilares do Evangelho é exatamente isso: perdão e arrependimento. Hoje é o primeiro dia, a gente vamos falar um pouco a respeito da parte teórica que a Bíblia nos ensina, mas eu tenho certeza e fé ao meu coração que ao chegar ao fim dessa série, você, novas pessoas, nós vamos estar se derramando aos pés do Senhor por reconhecer o tamanho do perdão que nós recebemos. Não é um tema que talvez, Diogo, vai fazer você se movimentar, pular, receber poder, mas eu tenho certeza que é um tema que vai te levar de fato aos pés de Jesus, reconhecendo o seu amor, reconhecendo o seu sacrifício, reconhecendo e tendo sobre si a graça de Deus que nos empodera. Livro de Lucas, capítulo de número 7, eu gosto muito desse texto, onde Jesus ele propõe uma parábola. Eu quero ler com vocês nessa noite, a partir do verso de número 47, que diz assim: por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que tem o poder de até perdoar pecados? Pode tomar o seu assento? Nosso irmão ali nos deu a responsabilidade de estar falando sobre o perdão, mas são temas que acabam até andando juntos, né, irmãos? Eu gosto muito também do tema a respeito do arrependimento. Até algumas semanas atrás estava eu, Alexandre Wesley ali, e eu comecei a plantar ali algumas dúvidas na cabeça deles a respeito desse tema, porque de fato nós estamos sempre dispostos e prontos a aprender cada dia mais, e a Bíblia ela é o nosso suporte para nós conhecermos e entendermos isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdão, e falar sobre perdão
ele é um tema abrangente, pois trata-se de Deus nos perdoando, e trata-se também da gente reconhecer e também perdoar. E essa é uma palavra não só que fica dentro de uma teoria, mas só quem já precisou perdoar sabe como é difícil quando você é ferido ou traído por alguém, principalmente quando você ama e precisa liberar esse perdão. E não é algo fácil, mas é algo que obrigatoriamente todo cristão ele precisa praticar. Haja vista que doenças emocionais, psicológicas, muitas delas partem de pessoas que não conseguiram liberar o perdão e ficaram com a mágoa para si, e a falta de perdoar não causa mal ao quem te feriu, mas a si mesmo. E por isso é um princípio cristão, e Deus fala para que a gente deva perdoar, até mesmo para não ferir a gente mesmo. Mas como a gente está no início dessa série, eu quero falar a respeito do perdão de Deus para com a nossa vida e a resposta que a gente dá diante disso. Antes de a gente falar sobre o perdão, e tanto o arrependimento quanto o perdão, ele caminha em cima de um princípio que a gente vive hoje, que chama-se graça de Deus. Por que a graça ela é manifesta na nossa vida? Alguns vão dizer que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E Ele veio sim para perdoar os nossos pecados, mas não só isso. Para que a gente possa, resumidamente, de uma forma, talvez em um exemplo muito raso, entender o que é a graça, eu preciso voltar e olhar um pouco para a lei. Porque se Jesus morresse somente para nos perdoar, a lei já perdoava pecados. Hoje a gente vive no tempo conhecido como o tempo da graça. Que tempo é esse? Um tempo em que Jesus ele se manifesta, morre por nós na cruz do Calvário. E a graça ela é manifesta para perdoar pecados? Sim, mas não só isso. Porque a lei por si só fazia isso. E aí a gente volta lá no princípio, Adão e Eva no jardim do Éden. Vem a desobediência, o pecado, ele é incumbido diante da humanidade. Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com isso herda-se a humanidade a morte, como está em Gênesis capítulo 3, na queda do homem. Por isso fazia-se necessário se instaurar a lei, e com a instauração da lei se perdoava pecados como? Através de sacrifício de animais. Se pecava, ia até o sacerdote ou o sumo sacerdote, levava a sua oferta, era sacrificado um animal e recebia-se o perdão. Existia-se uma lei. Quando Jesus ele vem, a graça de ser manifesta, é instituído o reino de Deus na terra. De que forma? Para se instaurar um reino. Nós temos um rei, nós temos súditos, nós temos ordens, nós temos leis e princípios. Isso rege um reino. Jesus, quando ele vem como, não só como profeta, não só como sacerdote, mas também como rei. Por isso que no seu nascimento, aqueles 3 reis magos, eles partem atrás de Jesus para oferecer presente, reconhecendo Jesus como rei. Quando Jesus ele manifesta-se e ele é o nosso rei, é instaurado um novo reinado. Com isso, a antiga aliança deixa de ser praticada e agora passa-se a praticado um novo reino. Qual que é a diferença dos reinos antigos, da antiga aliança, da época da lei? Eram reinos que eram passageiros. Se voltarmos na história, vamos lembrar do Egito, aonde a potência que reinava, escravizava o povo de Israel, era o Egito. Porém, os anos passam e esse reino praticamente deixa de existir. Aí vem um novo tempo, a Babilônia torna-se império e passa-se a ser reino. Antes da Babilônia, o governo assírio também passou. A Babilônia pequena se tornou potência, fez o império, governava
também sobre o povo de Deus, porém também passou. E agora, no tempo de Jesus, existe um novo reino. E esse reino é governado pelo período chamado greco-romano, aonde Roma impera com uma cultura grega. Mas exatamente nesse tempo, nasce alguém em uma manjedoura, alguém que não foi coroado como rei, alguém que veio nascer no lugar mais simples, no lugar mais sem ser visível, alguém que não entrou como rei para ser ovacionado, mas nasce Jesus de Nazaré, aquele que instauraria não um reino físico, mas um reino que seria eterno. Aleluia. Se você observar, e eu acho lindo isso, porque a Bíblia ela é maravilhosa, os discípulos ainda não haviam entendido que tipo de reino era esse que Jesus estava trazendo à terra, porque pela lógica, Egito passou, Assíria passou, Babilônia passou, agora Roma, o rei está nascendo, vai nos livrar da escravidão, da opressão, dos altos impostos que os romanos eles colocam sobre nossa vida. Mas não era esse tipo de reino que Jesus estava trazendo. Livro de Lucas capítulo 1, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, ele passa alguns dias com os discípulos na terra, e antes de ele ascender ao céu, 3 anos com os discípulos, eles ainda não haviam entendido que reino era esse que Jesus estava por trazer à terra. A pergunta dos discípulos é: Senhor, será que agora que restaurarás o reino a Israel? A resposta de Jesus é: não compete vós saber qual é o tempo. E ainda mais, quando a gente vai a fundo para ver o que Jesus falou, e Jesus falou muito mais do reino do que muitas outras coisas, e quando a gente pega as palavras de Jesus, Jesus diz: o reino está aqui, o reino está lá, o reino é aqui, o reino é lá, e já estão entrando no reino de Deus, no reino dos céus. E às vezes, anos atrás, eu pensava que isso Jesus estava falando a respeito do céu, e não estava falando a respeito do céu. E para entender que reino é esse, eu sempre me faço 2 perguntas, que é o que o reino não é. Ele não é na igreja, e ele não é no céu. A igreja é parte, e o céu também é parte e é a continuação. Mas esse reino, observe que no livro de Romanos, se não me falha a memória, vai dizer que ele é sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Não mostra de onde ele apareceu e nem mostra o seu fim. E se Jesus é o reino segundo a ordem de Melquisedeque, a Bíblia está dizendo que o seu reino não tem fim. Reino de Deus, governo de Deus sobre a nossa vida. Então ele vem como rei. Os súditos começam-se pelos discípulos. As leis, as ordens estão sendo modificadas. Por isso que a lei perdoava o pecado, mas agora a graça de Deus há de se manifesta através do Filho Jesus de Nazaré. Com isso ele se torna rei, os discípulos os seus súditos, e ele instaura novas leis e novas ordens, aonde há de ser seguido. Jesus ele vem como rei, chama 12 discípulos, os discípulos vão se aumentando, se tornam apóstolos, e vai crescendo o Evangelho, vai crescendo o reino de Deus. E hoje nós somos milhares e milhares, não presos a um dogma de uma cidade, de um povo, de um judaísmo ou de um império romano, mas o reino de Deus alcançando vários povos de diferentes línguas, diferentes nações, aonde a própria Bíblia já dizia que até os confins da terra este Evangelho seguiria, e o reino de Deus alcançaria não pessoas que trazem consigo cidadanias, mas corações dispostos a obedecer, a servir, a se render diante do governo de Cristo. Se podemos resumir o que é o reino de Deus, é o governo dele sobre a minha e sobre a sua vida. Como é que eu sei, pregador? Como é que eu sei, Leandro, se eu pertenço a esse reino? A resposta é muito simples. Quem é que governa a sua vida? São as suas emoções? São as suas razões? Ou você é governado por Ele? E quando somos governados por Ele, somos sempre contrariados por nós mesmos. Por isso Paulo disse: eu já não faço mais a minha vontade, agora eu faço a vontade dele, daquele que me chamou.
Como é que eu sei que eu pertenço a esse reino? Quem é que governa a sua vida? Como é que eu sei se eu pertenço a este reino, já que ele não trata-se de Europa, não trata-se de Ásia, não trata-se do judaísmo? Se o Senhor governa a sua vida, você é pertencente a esse reino. Se você já não age mais conforme as suas vontades, se agora quem impera a vontade dele, você pertence a esse reino. Então observe que quando Jesus vem para manifestar a graça, ele instala o seu reino. E agora a graça é manifesta. E por que a graça é manifesta? Ela não se manifestou somente para perdoar pecados, porque como eu disse, a lei já perdoava. Mas a graça, ela nos empoderou agora a vencer o pecado. A lei não nos dava esse poder. A lei, você levava o seu animal, sacrificava, recebia o perdão, mas tornava a fazer tudo novamente. A partir do momento da manifestação de Jesus, a partir do momento em que se manifesta a graça, agora ela nos empodera a dizer não para o pecado, a dizer não para o erro, a abandonar, recebendo esse poder. Então a graça só não perdoa o pecado, mas ela te empodera a dizer não, a vencer o erro, o vício, as drogas, o álcool, tudo que é contrário à vontade de Deus. A graça te dá esse poder para dizer não. Então manifesta-se a graça através disso, e agora recebemos o perdão da parte de Deus que era necessário. A partir do momento que o pecado entra no mundo, faz-se necessário o perdão. A lei, ela é uma sombra do que está por se manifestar em Cristo Jesus. E em Cristo se consuma toda a obra. E agora a humanidade recebe o perdão de Deus. Agora nós recebemos o perdão de Deus. E eu costumo dizer isso, que isso é o que a gente menos valoriza, porque não estamos acostumados e não vivemos a época em que os judeus precisavam, assim que pecavam, trazer os seus animais e oferecer para receber perdão. E agora nós estamos diante de um texto em que, se você observar, as pessoas que estão ao redor de Jesus, eles estão perplexos. Perplexos porque alguém vai dizer no final do texto: então os demais convidados começaram a comentar: quem é este? Quem é este que tem o poder de perdoar os pecados? A gente recebeu o perdão e às vezes a gente não valoriza isso que a gente recebeu. A gente recebe a graça de Deus, mas a gente não dá valor diante de tamanho amor de Deus para com a nossa vida. E esse texto, essa parábola que Jesus cita, revela isso. Agora que você entendeu a necessidade do perdão, a graça manifesta e o próprio Cristo que está nos ensinando, agora eu quero te colocar diante desse texto, descrever esse cenário para você rapidamente. Estamos diante de um texto em que Jesus, ele é convidado a um jantar. Nesse jantar, quem convida é Simão, um fariseu. E este fariseu trata-se de um doutor da lei, conhecia, era um perito, tinha especialidade em relação à lei. Ele convida Jesus para um jantar. Quando a gente olha esse resumo, que maravilha, que bênção! Está convidando o mestre, está reconhecendo Jesus como Messias. Mas por muitas vezes o anfitrião que convidava alguém importante da época, ele o convidava para receber honra e mérito. E quando a gente estuda um pouquinho dessa época, esse período que precisamos voltar até ele, por muitas vezes o anfitrião abria a janela da sua casa para que as pessoas que passassem vissem o que estava acontecendo. E Jesus, ele é convidado. Possivelmente a janela dessa casa foi aberta. E nós temos aqui dois personagens. Jesus diante de um jantar. A Bíblia diz que ele está reclinado à mesa, ou seja, com os seus pés para trás, provando das iguarias que os servos daquele anfitrião, deste fariseu, trazia à mesa para se apresentar a Jesus. Uma mulher que aparece diante de um texto em que não cita o seu nome,
Só que ela era uma pecadora. Ela aparece em um cenário que ela não foi convidada. O autor do livro, Lucas, nem tem a referência do seu nome. Ela só é conhecida como pecadora. E de que forma os judeus olhavam para isso? Porque era um pecado na época em que ele era meio que abominável diante dos judeus. Muito possivelmente uma mulher, talvez adúltera. Fato é que ela era menosprezada, era uma mulher rejeitada. E talvez a lei não poderia fazer nada em relação a ela, até porque o olhar das pessoas para ela não era com o nome, era só como uma pecadora. Talvez a lei não pudesse fazer nada. Talvez a lei classificava pecados e dependendo da pombinha ou do animal que se trazia, dependendo do recurso financeiro, alguns recebiam o seu perdão, mas para esta mulher praticamente não tinha jeito. Não havia talvez animal, não havia recurso que pudesse a perdoar e torná-la alguém diante da sociedade. O fariseu está diante de Jesus. Parece aqui um cenário de culto. Parece aqui um cenário em que temos todos os elementos. Temos pessoas servindo ao mestre. Temos um convite para que Jesus estivesse dentro da casa. Temos pecadores procurando Jesus. Talvez essa mulher estava só esperando essa ocasião. E o que eu acho interessante dentro desse texto, e ele vem trazer exatamente à tona esse tema, é que essa mulher aparece nesse cenário. E no versículo de número 46 diz, ou melhor 47, diz que o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Ou seja, quando eu olho esse versículo, ele nos leva a entender que essa mulher não fez essa ação para receber perdão. Ela fez porque ela foi perdoada. O Zenilton falou isso a respeito aqui. Quando a gente recebe a graça de Deus sobre a nossa vida, ela deve nos tornar grato pelo que nós recebemos. E Jesus ele vai propor uma parábola, e eu quero que você entenda essa parábola nessa noite. Porque nesse cenário em que nós temos um fariseu, em que Jesus está, em que aparece essa mulher pecadora, ela invade o ambiente. Ela não foi convidada, ela entrou como penetra. E ela toma uma atitude diante do que ela recebeu. Ela já havia sido perdoada. Ela não fez isso para receber perdão. E aqui talvez está a grande chave que nós não conseguimos nos entregar ou servir a Cristo diante desses princípios verdadeiros. Nós não se arrependemos para ser salvos. Nós se arrependemos porque nós fomos salvos. Efésios capítulo 2 diz que não há mérito, não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação. E a gente ainda tende a achar que é o meu feito, é a minha ação, é o que eu vou fazer. Não tem nada que você faça que possa te salvar, se não for a graça, se não for o perdão, se não for a justificação, não pelo que você faz, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário para pôr as nossas vidas. Não há mérito na salvação, então eu não me arrependo para ser salvo, eu me arrependo porque eu fui salvo. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele perdoou. Agora quando eu erro, metanoia, conversão, mudança de direção. Quando eu erro, quando eu perco, é um desvio, é uma falha no meio do caminho. Aí eu me arrependo porque eu sei que Ele me amou, eu sei que foi o sangue dele vertido na cruz do Calvário por mim. Então eu peço para Ele o perdão e eu me arrependo e não torno a fazer novamente. Isso é arrependimento. Ele vem da palavra metanoia. O que é isso? Conversão de direção. Eu não torno a fazer isso novamente.
E agora, diante desse cenário, nós temos esses dois elementos: alguém que está procurando a oportunidade de demonstrar a Jesus o benefício que recebeu. Como eu disse, essa mulher não tinha nome. Essa mulher, talvez diante da lei, não ia conseguir ser perdoada. E mesmo que fosse perdoada por oferecer um animal, a sociedade não a perdoaria. O que ela tinha era rejeição, frustração. Era alguém que talvez já não tinha mais jeito, mas esse texto nos mostra. Por tudo isso, te asseguro que o grande amor por ela demonstrado, nós vamos falar dessa ação, prova que os seus muitos, não é pouco, os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas por outro lado, nós temos um Simão, um fariseu, um doutor da lei, que provavelmente está no pé ou no canto da casa, olhando Jesus à mesa, vendo essa mulher como intrusa entrar e fazer aquela bagunça toda, quebrar um vaso de alabastro, molhar os pés dele com as lágrimas, e só vem um pensamento em seu coração e na sua mente. E qual era? Se de fato ele fosse mestre, se de fato esse Jesus aí que estão seguindo fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele não falou isso, ele pensou isso, ele só pensou. Mas nós estamos diante daquele a quem servimos, daquele a quem nós nos curvamos, daquele que governa a nossa vida. Jesus olhou e viu essa intenção, esse pensamento, ele viu este homem pensar isso. Então ele propõe uma parábola. Ele fala: olha, Simão, deixa eu fazer uma comparação, deixa eu te propor uma parábola aqui. E a parábola, ela vai exatamente girar em torno do perdão. Havia dois homens e um credor. Isso é uma parábola que Jesus começa a contar para Simão. E havia um que devia 500 denários, outro devia 50. Cada denário ele é referente a um dia de trabalho. Então um devia 500, o outro devia 50. Mas o texto fala que ambos não haviam como pagar a dívida. Nem o que devia 50 e nem o que devia 500 tinha como pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Nós, como brasileiros e na situação atual do país, sabemos que dívida é um negócio complicado. Mas ainda assim existe um jeito. Nós negociamos, nós fazemos empréstimo, nós vamos junto ao banco. Mas o texto diz que esses eram impagáveis, não havia com que se pagar, não tinha como pagar para ambos. Mas o credor, ele decide por bem perdoar a ambos. Está perdoada a dívida, tanto dos 50 quanto do 500. Uma parábola muito simples, fácil de se entender, em que Jesus propõe e o fariseu entendeu. E aí ele devolve uma pergunta para ele, dizendo: olha, diante disso, quem será mais grato? Quem ficará mais feliz? Quem demonstrará mais amor? É uma pergunta simples, uma resposta também simples e fácil. O fariseu olha e diz: Senhor, imagino que aquele que deva 500, porque a dívida era maior, muito maior. Diante dessa resposta, aí ele começa a falar a respeito exatamente da tratativa. E antes de se falarmos em perdoarmos os nossos irmãos, e vai ter outros pregadores que vão vir aqui falar sobre isso, eu tenho certeza que ao final você vai estar derramado diante disso. Eu preciso que você entenda o tamanho da dívida que era nossa e nós não tínhamos como pagar. Essa conscientização, ela também tem uma resposta para eu saber se eu tenho essa consciência ou não. Tudo tem resposta. Assim como o arrependimento, como é que eu sei que eu me arrependi? Eu não torno a fazer ele novamente. Arrependimento e remorso são bem parecidos. Como é que eu sei que eu
texto nos deixa claro isso. Sabe por quê? Para tudo isso existe uma resposta. Estamos diante da ação de duas pessoas que receberam ou estavam diante de receber o perdão. Mas um não tinha a consciência da necessidade que ele havia de ser perdoado. Sabe por quê? O seu conhecimento, a sua razão, o seu autoconhecimento faziam com que ele não entendesse o tamanho do perdão que estava recebendo diante de Jesus. Diferente daquela mulher que toma uma ação aos olhos de todos, uma ação indevida, uma ação impossível. Estamos diante de um fariseu que não reconhece o tamanho do perdão, ou não se conscientizou que a dívida dele também não havia como ser paga, porque a razão gritava alto dentro dele, o seu autoconhecimento, a sua faculdade, a sua escola gritava tão alto que ele não tinha a capacidade de receber Jesus de uma forma digna, pela qual ele é digno de ser adorado e recebido. Esse Simão, o fariseu, recebe Jesus, e o que diz a lei, o que diz a cerimônia da época? Quando entrar na minha casa, vem de uma região em que tem pó, lava-se os pés. Era isso para este homem fazer, lavar os pés de Jesus. Quando recebesse, saudar com o ósculo, beijar a sua face. Ungir era assim que alguém da alta patente, alguém que fosse bem recebido, seria recebido. Mas de que forma esse fariseu recebeu Jesus? Não lavou os seus pés, não beijou o seu rosto e nem ungiu. Abriu as janelas da sua casa para mostrar que ele estava recebendo alguém, mas não tinha nenhuma demonstração de afeto, de carinho por receber quem ele estava recebendo. Por outro lado, nós já vamos falar da ação dessa mulher, mas às vezes nós pegamos esse texto e falamos da ação da mulher, mas às vezes nós estamos muito mais parecidos com este fariseu. E diante de um culto em que Jesus está presente, quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu me faço é: como é que você recebeu ele aqui nessa noite? Ou a cada culto que nós temos vindo a este lugar participar, de que forma nós estamos entregando-se a ele? Porque culto trata-se de uma entrega. Culto eu não venho para ficar recebendo bênção, recebendo profecia, recebendo promessa, ou eu ser abençoado. Culto eu venho para entregar, é uma oferta. E quando estamos diante da presença dele, que tipo é você? Mas não existe como, pastor Diogo, não existe como eu dizer para você: olha, levanta, adora, se entrega, dá o seu melhor. Eu só vou causar um emocionalismo dentro do seu coração. Talvez você até chore com uma mensagem, mas você só vai entregar a verdadeira adoração, o reconhecimento, quando você entender que a tua dívida, o teu pecado, não havia como ser pago, mas Deus, por seu infinito amor, enviou alguém para morrer naquela cruz dos Calvários, para verter o seu sangue e ele te libertar da opressão do pecado, do jugo do pecado, do jugo das pessoas, e te perdoar de todos os teus pecados. Sabe, não tem como você se entregar, se derramar ao Senhor, se você não reconhecer o tamanho da dívida que foi paga por amor a você e por amor a mim. O fariseu, ele está em pé diante da porta, ele pensa que não precisa de perdão de pecado, por isso ele não esboça nenhuma reação, por isso ele não beija os pés de Jesus, por isso ele não lava os pés de Jesus, por isso ele não beija Jesus, por isso ele não unge Jesus. Por quê? Ele não entendeu o quanto ele também precisa ser perdoado. E a verdade é que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. A verdade é que toda a humanidade, ela herdou desde Adão o pecado, e o pecado ele carrega-se diante de toda a humanidade. E não é porque é pastor, não é porque é obreiro, não é porque é evangelista, não é porque é pregador que é santo, ou de fato santo é porque significa separado, mas não é porque não tem pecado, não é porque precisa
menos, pelo contrário, precisa-se muito mais. E o fariseu está olhando Jesus exatamente dessa maneira. Estamos falando da pessoa de Jesus, sendo recebido naquele recinto, naquele estabelecimento, em tuas ações, diante de um culto que mostra tuas realidades. O perdão que a gente recebe de Deus, ele precisa ser conscientizado pela igreja, por mim, por você, por todos. O tamanho desse perdão que a gente recebeu. Observa-se que quem está ao redor, ele está dizendo, mas quem é esse? Quem é esse que tem o poder de perdoar pecados? Como é que ele pode perdoar pecados? Para você ver o tamanho da relevância que eles davam para este assunto. Porque quando eles pecavam, eles precisavam pegar o seu animal, levar até o sacerdote, ofertar o sacrifício para receber o perdão. E agora Jesus está dizendo, perdoado é os teus pecados. Isso é loucura. Quem é este? Observe que as pessoas ficam espantadas quando Jesus espanta demônios. Por quê? Ou expulsa demônios, porque não era comum da época. E Jesus simplesmente fala, sai, e está saindo. Ou seja, é a manifestação do Cristo, o reino de Deus sendo implementado na terra. O perdão de pecado que não se tinha aí, precisava de um sacrifício de animal, agora simplesmente recebe o perdão. Eles se espantaram, quem é este que tem esse poder de perdoar os pecados? E os pecados de uma mulher que talvez a lei não perdoava. Perdoar os pecados de alguém que era rejeitado. Quem é este? Quem é este? Essa era a pergunta que eles se faziam. Mas eu quero chamar a tua atenção para que você se conscientize disso. Sabe por quê? Nem aqui era para nós estarmos. Não tínhamos esse direito. Sabe essa presença que nós sentimos aqui quando começamos a louvar ao Senhor, fechamos os nossos olhos e a vontade a chorar e dizer, muito obrigado, Senhor, porque era para mim estar em tantos outros lugares. Muito obrigado, Deus, porque eu vejo o Senhor na minha família. A verdade é que não merecíamos isso e continuamos não merecendo. Sabe a saúde que você tem, essa presença que te guarda. Sabe a sua casinha lá onde você vai chegar e vai receber a paz que excede todo entendimento. Não merecíamos isso. Estávamos fadados ao inferno. Estávamos caminhando em direção ao abismo. Mas Deus, por seu infinito amor, enviou o seu Filho. Deus, por seu infinito amor, enviou a graça através do teu Filho para que ele se entregasse e você recebesse esse perdão. Se tem presença hoje é porque Deus nos perdoou. Se sentimos a tua graça hoje é porque Ele te perdoou. A pergunta que eu te faço é, diante da conscientização pelo que Ele fez, pelo perdão recebido, que demonstração de amor que nós vamos dar a Ele? Isso é muito pessoal. Estamos diante do mesmo Jesus, estamos diante da mesma casa, estamos diante do mesmo cenário, do mesmo culto, mas no mesmo culto tem um fariseu que se nega a lavar os pés, tem um fariseu que se nega a beijar Jesus, tem um fariseu que se nega a ungir Jesus. Mas se nesse cenário tem um fariseu que a sua razão não deixa ele fazer o que deve ser feito, por quê? Ele não reconhece o tamanho do perdão que está diante dele. Diante desse mesmo cenário tem uma mulher passando que nem é convidada, nem tem um nome, ela é uma pecadora assim como nós somos pecadores. Ela entra dentro daquele espaço, daquele ambiente, daquele recinto. Ela não entra com as suas mãos vazias. Ela não entra naquele culto, não passa pelas portas. E qual é o proprietário daquela casa? Ela nem foi convidada, mas ela está esperando a oportunidade de encontrar esse Jesus. Sabe, aquela quarta-feira que é dia de culto e ela não está na sua casa, só mais um dia ela está ansiosa. Eu preciso encontrar
consigo o que ela tem de mais caro, mais precioso. Aleluia. O valor daquele vaso de alabastro era alto, talvez um puro nardo. Mais de um ano provavelmente girava em torno disso, de trabalho. Para alguém que vive oprimido por Roma, para alguém que paga quase 80% de impostos, quase um ano de trabalho, ela levava naquele perfume. Isso não tem a ver, Diogão, com valor, não tem a ver com financeiro, tem a ver com o reconhecimento do que ela recebeu. Não tem a ver com um ano de trabalho, tem a ver com a paz que ela nunca sentiu, e agora ela sentiu porque ela recebeu o perdão de Jesus. Ela só queria a oportunidade de chegar naquele ponto. Ela só queria uma oportunidade para encontrar Jesus. Só queria isso. Ela entra trazendo consigo o que ela melhor possuía. Ela não era da alta patente, ela não era reconhecida. Toda a sua riqueza ela precisava demonstrar em amor por gratidão pelo que Jesus havia feito. Você consegue enxergar esse cenário, irmãos, e o que ela recebeu? O que ela recebeu que fez essa mulher entregar talvez tudo que ela possuía, a maior riqueza que ela jogou na terra? O que ela recebeu para invadir aquele ambiente como uma intrusa, como uma penetra? O que ela recebeu para beijar os pés de Jesus? O que ela recebeu para molhar os pés deles com lágrimas, enxugar com o seu cabelo e ungir com aquilo que ela tinha de mais precioso? O que ela recebeu? Ela recebeu da parte de Deus somente, ou nada mais, nada menos do que o perdão. Talvez você começou essa série e falou: perdão e arrependimento. Sabe por que a gente olha dessa maneira? É porque a gente não reconhece o estado miserável que nós somos e a graça manifesta de Deus que nos empodera com este perdão recebido pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós não conseguimos reconhecer isso. Essa mulher está trazendo consigo o que ela melhor possuía, a sua maior riqueza, fé no seu coração, desejo de encontrar o seu mestre, porque agora governa a sua vida, desejo de encontrar o Senhor. Para que o quê? Para que ela pudesse ofertar a Ele o que ela tinha de melhor, por gratidão. Ela não recebeu o carro do ano, ela não recebeu o reconhecimento e foi ungida a obreira. Ela não recebeu o microfone para estar falando na frente de todos. Ela não recebeu um marido, ela não recebeu uma casa, ela não recebeu um bem material. Ela recebeu perdão. Mas só quem recebe esse perdão e sente a paz no seu interior é capaz de valorizar esta dádiva recebida de Deus. Só quem recebe esse perdão da parte do Senhor e encontra a paz que não existia antes, encontra a certeza de um lugar que nós vamos estar, é que oferta a Ele de uma maneira grata, de uma maneira alegre. Ela recebeu esse perdão, ela precisava do culto, ela precisava de uma oportunidade com Jesus para ofertar isso a Ele. Jesus conta essa parábola e aí Ele começa a falar isso para o fariseu: olha, eu entrei na tua casa, não me lavaste os pés, mas esta pecadora, esta que você abomina, esta que você rejeita, não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas. Eu entrei na tua casa e não me saudaste com beijo, com ósculo, mas esta pecadora não para de beijar os meus pés. Não ungiste a mim como é de costume, mas ela ofertou o seu perfume, o seu puro nardo, o que ela tinha de melhor para me ungir. E a pergunta que eu te faço é: como é que você
iniciou essa série, como é que você adentrou a este culto nesta noite, o que você trouxe para ofertar, ciente do tamanho do perdão que recebeu do Senhor. Aí Jesus vai finalizar exatamente esse texto dizendo: onde, nesse mesmo verso 47, há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Você percebeu que existe uma resposta e ela não precisa ser de Deus, para que eu entenda se eu tenho a consciência deste perdão que eu recebi de Deus. Nem vamos entrar, pois não dá tempo, do mérito de perdoar os nossos irmãos, os nossos parentes, ciente do perdão que recebemos sem merecer. Imagine os outros, embora não seja fácil perdoar. Mas observe que a resposta de Jesus é: por tudo isso eu te asseguro que o grande amor por ela demonstrado prova que ela já foi perdoada. E vira para ele e diz: mas aonde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Talvez por isso a gente encontra muito mais desculpas para dizer que o culto foi frio, dizer que o pastor não pregou direito, dizer que o ministério de louvor não estava bem, quando tudo na verdade é que a gente não entende, a gente não reconheceu, porque a gente estamos diante desta frase do fariseu: onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. E quando pouco amor é revelado, eu costumo olhar sempre ao redor, sempre as coisas, porque eu não consigo entender que quem está ali é digno de ser adorado, de ser glorificado. Quando a necessidade do perdão eu entendo que é pouca para a minha vida, eu não consigo adorá-lo da forma que ele é digno, de que ele merece. Quando eu entendo que eu preciso de pouco perdão, não é muito não, porque eu não tenho muitos pecados, aliás, porque eu já sou crente há muito tempo, eu já sirvo a esse Deus há muito tempo, porque eu trabalho na igreja e eu não preciso de tanto perdão, porque estamos se tornando mais um fariseu religioso do que por muitas vezes igual esta mulher que demonstra o seu amor em ação. Então observe que a devolutiva deste reconhecimento, eu consigo fazer uma autoanálise. Eu não consigo analisar a sua necessidade de perdão, mas eu consigo analisar a minha. Como? Só para você refletir, para a gente finalizar nessa noite. Como é que eu reflito? Como foi o teu culto prestado a Ele nessa noite? Como você entrou aqui? Ou melhor, qual era a tua expectativa antes de vir para cá durante esse dia? E quando você chegou aqui, que Ele está aqui, o que você ofertou a Ele? De que forma você se referiu a Ele? Qual é a declaração de amor por gratidão por esse perdão que nós recebemos? Você devolveu a Ele. Essa análise, ela é feita de mim mesmo. Eu consigo me autoanalisar. Eu não posso e nem consigo te analisar, porque você sabe o culto que você prestou a Ele. Mas diante desse cenário, de um culto de um fariseu e diante do culto dessa mulher pecadora, o que está mais parecido com o meu ou com o seu culto? O que você falou para Ele quando você chegou aqui? De que forma você cantou essas canções que exaltavam a Ele? Com que verdade nós abrimos a nossa boca no momento da oração? Com que verdade o nosso coração está aqui ciente de que Ele está aqui e o que Ele já fez por mim? Qual é a verdade na canção que nós entoamos aqui? Eu quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adorar. Com que verdade nós cantamos e levantamos essas mãos diante de Jesus? Com que alegria nós adentramos a essa porta? Ah, mas eu preciso, você não sabe como foi o meu dia. Poxa, se essa mulher aqui, ela não tinha família, João. Essa mulher era pecadora, essa mulher, tudo que ela tinha, a sua maior riqueza, ela nem ligou diante do que ela recebeu. Por que
nós diante do reconhecimento do perdão que recebemos da parte de Deus. Não é um simples perdão, não é uma simples série de perdão, é o que eu e você recebeu e que nos dá direito à maior riqueza. Sabe qual é a maior riqueza que a gente pode ter? É salvação, e não existe salvação se não existir perdão de Deus. Essa mulher, ela recebeu a salvação. Com isso veio alguns benefícios: paz, alegria. Talvez ela não tinha uma noite de sono, agora ela tem, por isso ela precisava demonstrar isso. Mas ela recebeu a maior riqueza: salvação. Não existe salvação se não houver perdão da parte de Deus. Como eu disse, não é mérito. Mas eu queria que você fizesse essa reflexão diante do reino, diante do perdão que foi manifesto pela graça de Deus. Qual é a resposta do culto que nós vamos dar para Ele? Talvez esse daqui já esteja finalizando, talvez ainda haja a oportunidade de você fazer isso. Mas qual é a expectativa que você dá para o próximo domingo? Focamos em quem vai fazer, quem vai dirigir, quem vai estar presente, quem vai pregar, quando na verdade o principal vai estar aqui, chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que perdoou os teus pecados, não foi o pregador. Talvez a próxima série quem vai ser, não importa, vai falar de quem me perdoou, vai falar de arrependimento, e o arrependimento é um fruto gerado porque a graça dele me alcançou. Sabe, não importa. O que importa é que Jesus está presente. O que importa é que no culto Ele está presente. E o que eu vou fazer? Eu não sei qual é a tua devolutiva. Eu não sei qual é a tua consciência diante do perdão que você já recebeu. Mas eu sei que Ele está na casa. Eu sei que Ele está aqui.